A origem do termo libertário é profundamente radicada no solo fértil das lutas sociais e da teoria revolucionária de esquerda do século XIX. A palavra foi cunhada em francês como libertaire pelo poeta e jornalista anarco-comunista Joseph Déjacque. Em 1857, Déjacque, um exilado francês vivendo em Nova York, escreveu uma carta aberta criticando veementemente Pierre-Joseph Proudhon, um dos pais do anarquismo, por suas visões profundamente misóginas e autoritárias. Para Déjacque, a verdadeira liberdade era indivisível e impossível de ser alcançada sem a abolição de todas as estruturas de opressão, incluindo o patriarcado. Mais decisivo ainda foi o seu jornal, Le Libertaire, Journal du Mouvement Social, fundado em 1858. Este foi o primeiro uso registrado do termo como uma identidade política organizada. Déjacque escolheu libertário, precisamente como um eufemismo para anarquista, uma palavra que na época era criminalizada e amplamente associada ao caos violento pela propaganda estatal e burguesa. Era uma forma de escapar à censura imediata enquanto se afirmava um projeto de emancipação radical. A ideologia que Déjacque defendia e que este termo veio a encapsular era o anarco-comunismo. Esta visão de mundo vai muito além de uma mera oposição ao Estado. Ela é uma rejeição total de toda e qualquer hierarquia coercitiva e não justificada. O projeto libertário original é um ataque frontal ao tripé da dominação: o Estado, como monopólio da violência e da lei; o capital, como sistema de exploração baseado na propriedade privada dos meios de produção; e a religião, como aparatos de autoridade e obscurantismo. A liberdade preconizada não é a liberdade negativa do liberalismo, a liberdade de interferência, mas uma liberdade positiva e social. A liberdade para autodeterminar a própria vida em comunidade, livre da fome, da exploração e da repressão. A concepção de liberdade é, portanto, intrinsecamente ligada à igualdade social e econômica. Uma é condição para a existência da outra. A sociedade idealizada é uma federação de comunas autogeridas, onde os meios de produção são possuídos e administrados coletivamente sob o princípio de cada qual, segundo sua capacidade, a cada qual, segundo suas necessidades. Ser libertário significa, portanto, embarcar num projeto de libertação integral. É compreender que a autonomia individual é inatingível sem a construção de uma base material de igualdade social. É uma posição que necessariamente combate o capitalismo não como uma mera injustiça, mas como uma negação fundamental da liberdade, por reduzir a força de trabalho humana a uma mercadoria e por erguer estruturas de poder desiguais como fábricas, bancos e latifúndios. O método é a ação direta, a organização horizontal, o federalismo e a construção de contrapoderes populares. O horizonte é a criação de um mundo baseado na ajuda mútua, na cooperação voluntária e na gestão comunitária de todos os aspectos da vida, abolindo não apenas o Estado, mas também as classes sociais e todas as formas de dominação social, incluindo o racismo, o patriarcado e a LGBTQIAPN+fobia. O libertário, neste sentido, é aquele que luta por uma liberdade que só pode ser conquistada coletivamente. O anarco-transhumanismo não apenas integra os ideais libertários, como os radicaliza e projeta para o futuro, articulando a luta histórica pela libertação social com o potencial emancipatório das tecnologias de ponta. Esta corrente entende que a dominação não se manifesta apenas nas estruturas políticas e econômicas, mas também nas limitações biológicas, cognitivas e materiais impostas ao ser humano. Portanto, a abolição de todas as hierarquias, o cerne do projeto libertário, exige uma ofensiva contra as próprias bases da necessidade e da mortalidade. Para o anarco-transhumanista, a verdadeira autonomia individual e coletiva só poderá ser plenamente realizada com o uso social e democraticamente controlado da tecnologia para superar a escassez, curar doenças, prolongar a vida e expandir as capacidades humanas, garantindo que esses avanços sejam distribuídos de forma igualitária e não gerem novas formas de opressão ou exclusão.
É a materialização definitiva do princípio libertário de que a liberdade é inexistente sem a conquista da base material que a sustenta, levando-a à sua consequência lógica e final. O anarco-transhumanismo, enquanto ramo da tradição libertária, sustenta uma crítica fundamental e indivisível ao Estado e ao capital, entendendo-os como estruturas simbióticas e mutualmente reforçadoras de opressão. Esta perspectiva argumenta que o princípio libertário central, a autodeterminação individual e coletiva sem coerção, é impossível sob a dominação de um aparato estatal que monopoliza a violência legítima e de um sistema capitalista que comodifica toda a vida social e material. A sua oposição ao Estado radica na rejeição da hierarquia política coerciva e da imposição de uma autoridade central, vista como intrinsecamente limitadora da liberdade. E a sua oposição ao capital deriva da análise de que a propriedade privada dos meios de produção, a lógica da acumulação infinita e a redução da força de trabalho a uma mercadoria geram relações sociais de exploração e negação da autonomia, criando escassez artificial e restringindo o acesso aos recursos necessários para a emancipação humana. O princípio da liberdade morfológica, o direito absoluto de cada indivíduo à autodeterminação sobre o próprio corpo, incluindo a modificação permanente da sua forma, fisiologia ou capacidades através de meios tecnológicos, é fronteira crítica da luta pela liberdade. Este princípio é a extensão lógica e radical do conceito de autonomia corporal, aplicado a um contexto tecnológico onde as ferramentas para tal autotransformação se tornaram possíveis. O anarco-transhumanismo defende que tal direito é indispensável nas lutas pela liberdade individual e que a sua realização plena exige que as tecnologias de modificação corporal sejam desmercantilizadas, descentralizadas e colocadas sob controle comunitário direto, libertando-as das restrições de patentes corporativas e da regulação estatal. Contudo, esta liberdade é sistematicamente demonizada, criminalizada e perseguida por uma coligação de interesses que inclui, de forma proeminente, grupos religiosos conservadores entrincheirados em posições de poder político. Estes grupos, operando frequentemente dentro ou em aliança com o aparato estatal, condenam a liberdade morfológica como uma violação de dogmas religiosos sobre a natureza humana ou a santidade de um corpo supostamente divino e imutável. Através de arcabouços legais, propaganda moral e em cenários distópicos de aplicação seletiva da lei, estes atores buscam impedir o acesso a tecnologias de modificação corporal, medicalizar as identidades transgênero e não binárias e patologizar qualquer tentativa de transcender as limitações biológicas humanas. Esta perseguição é uma forma de controle político que usa o pânico moral para justificar a intensificação da vigilância estatal sobre a autonomia corporal e para manter o monopólio corporativo estatal sobre o poder tecnológico de definição e transformação da vida. Assim, a defesa intransigente da liberdade morfológica torna-se um eixo central da contestação libertária contra todas as formas de autoridade que procuram determinar, limitar e policiar os limites do possível humano. Se a palavra libertário para você não é sobre um mercado livre, mas sobre uma humanidade livre, da fome, do Estado, da tirania biológica, se você sabe que a luta pela liberdade é a herança mais radical de Joseph de Jacques e dos anarquistas que cunharam o termo, se acredita que a verdadeira revolução libertária não para nas barricadas, mas avança para hackear o próprio código da existência, então, este recado é para você. O anarco-transhumanismo é a evolução lógica do projeto libertário. É a luta pela autogestão, não apenas da fábrica, mas da própria carne. Não apenas do território, mas do próprio genoma. Junte-se aos herdeiros da tradição libertária, que estão pirateando as patentes da vida, construindo tecnologias de libertação morfológica e decodificando os mecanismos do controle. A autonomia radical não será negociada, será conquistada na prática, corpo a corpo, código a código. O futuro pertence aos que ousam tomar a liberdade morfológica em suas próprias mãos. Inscreva-se no canal,
A revolução será biohackeada.